seja conhecido e admirado. Ainda naquele raciocínio de Áquila e Priscila, eles eram conhecidos entre os cristãos da época de Paulo, principalmente em Roma, ao ponto de Paulo citar várias vezes o nome deles. E eles eram conhecidos porque eram cooperadores, colaboradores de Paulo. Eles tinham uma igreja, como se fosse um núcleo de oração dentro da própria casa. Eles recrutavam cristãos em casa, como se fosse uma igreja. Amém? Vocês estão compreendendo? E eles, a exemplo de Paulo, construíam tendas, como se fossem construtores hoje. Construíam tendas que hoje é como se fossem casas, prédios, edifícios, apartamentos e tal. Ou seja, eles eram prósperos, eles tinham uma condição, e com essa condição eles colaboravam, eles contribuíam com a obra de Deus na época de Paulo. E isso fazia deles pessoas conhecidas e admiradas, até por Paulo. Até Paulo admirava eles. Então, por exemplo, você é solteiro, você é conhecido na igreja? Será que você tem sido admirado pelas pessoas? Já está na hora de você começar a quê? A servir. Mas talvez você entra e sai da igreja como se fosse um homem invisível, como se fosse uma mulher invisível. Ninguém te nota, porque você não fala com ninguém, você não ajuda ninguém, você não conversa com ninguém, você não serve ninguém, você não faz nada. E isso é um ponto negativo contra você, porque se tem alguém te observando, e esse alguém é de Deus, esse alguém não vai ter incentivo em querer te conhecer. Por quê? Porque está reparando esse jeito. Porque uma pessoa serva, ela vai querer alguém que seja servo. Pense, imagine em um casamento. Por que os casamentos não dão certo? O egoísmo das pessoas. O marido egoísta não quer servir a esposa egoísta não quer servir o marido. Quantas mulheres hoje, ao olhar para trás, se arrependem por não ter cuidado do marido como deveria lá atrás? Por não ter feito o papel de esposa que a esposa tem que fazer, servir o marido. Se eu fizer uma lista do que a minha esposa já fez hoje para mim, desde cedinho, desde ontem, quando ela passou essa camisa, ou essa semana, não me lembro quando, camisa passadinha, cheirosinha, hoje o café da manhã, uma mãozinha ali cortada, o abacate, o cafezinho da hora, quentinho, e o que eu fiz para ela, não chega nem aos pés, ela fez muito mais para mim hoje, do que eu para ela. E quantas mulheres que de repente, quando foram esposas um dia, não fizeram o papel de esposa, e que hoje sonham, puxa, como eu gostaria de ter um marido. Quando tinha, reclamavam de ter que lavar, passar ou cozinhar, mas hoje até sonham fritando um ovo. Queriam um marido só para fritar o ovo que não fritava antes. Não tem uma família. Talvez você não tenha uma família. Talvez você, marido, você nunca soube o que é ser um marido, ou nunca soube o que é ser uma esposa. E alguns aqui não sabem até hoje o que é bom. Nunca amaram, nunca foram amadas num casamento saudável. Agora eu pergunto, solteiros e casais, casados aqui, você aceita viver uma vida 80, 90, 100 anos?
sem saber o que é bom? Sem desfrutar daquilo que Deus preparou? Deus criou Adão, viu que não era bom que o homem vivesse só e disse: então eu vou criar uma mulher para ele, para ser auxiliadora dele, para ajudá-lo, para servi-lo, e ele também vai amá-la, vai respeitá-la, vai servi-la, vai ajudá-la. Os dois vão servir um ao outro, os dois vão se encaixar, os dois vão ser parceiros um do outro. De repente você até hoje ainda não sabe o que é isso.